Olá, pessoal, amigos e amigas que estão aqui acompanhando mais um programa Bem Viver, com máscara e agora sem máscara, que vai ficar bem melhor para a gente se entender, acredito. Então, estamos aqui para mais um programa, para passar para vocês um pouquinho, de alguns questionamentos, algumas reflexões, lembrando que o que eu trago aqui são concepções, são ideias minhas e que, de repente, você aí, pode até contestar, pode até discordar, mas nós estamos abertos para isso, tem canais para isso, você pode estar entrando em contato conosco para a gente poder discutir ideias. Eu gosto muito disso, de argumentar e contra-argumentar, para a gente poder estar crescendo e entendendo a visão do outro, né? Mas eu trago aqui a minha visão, a minha perspectiva em relação aos diversos assuntos que estamos abordando no nosso programa, tentando trazer para vocês uma visão mais ampliada do mundo e uma visão onde a gente possa estar vivendo melhor, tendo uma qualidade de vida melhor. E agora, essa semana foi o Dia das Mães, a gente não gravou programa semana passada, enfim, e eu achei por bem, ainda estamos em comemoração, e eu acredito que todos os dias é o dia de comemorar o Dia das Mães. Principalmente hoje, nesse momento atual que estamos vivendo, de pandemia, de reclusa, de um período de reclusão nas nossas casas, nos nossos lares, com nossos filhos e tendo que dar conta de tudo isso. Já não era fácil dar conta de ser mãe, num período normal, de vida normal. Mas, enfim, hoje nós estamos tendo o desafio de ser mãe, de ser babá, de ser professora, de ser cuidadora, de ser orientadora de atividade física para nossas crianças, enfim. Até professora de culinária, nós podemos estar cumprindo esse papel para nossos pequenos estarem aprendendo e aproveitando esse momento. Mas a reflexão básica que eu gostaria de dar, e que é uma ferramenta para o autoconhecimento, que é o nosso assunto que a gente vem abordando ao longo dos nossos programas, é sobre o fato da gente se exigir perfeição. Nós, mães, principalmente as mães, porque geram os bebês, nós que carregamos durante 9 meses nossos bebês, nossas crias, e principalmente nós carregamos esse fardo de ser responsáveis pelo crescimento, desenvolvimento, educação de nossos filhos. Nós carregamos isso porque também recebemos de nossas mães essa herança, essa responsabilidade. E eu desafio aqui o telespectador de pensar que nós só temos que ser suficientemente boas. Nós não precisamos ser mães perfeitas. A gente se cobra muito a perfeição, a gente se cobra muito estar certo sempre. E eu acredito que para ser mãe nós precisamos passar segurança para os nossos filhos. Segurança, às vezes, até no bater, no surrar. Eu acredito que não precisa, eu já falei isso em outro programa, que eu acredito que criança não precisa ser surrada, porque é uma agressividade em relação a uma pessoa menor, que nós temos total poder sobre ela. Então, é desigual, a luta é desigual. E na ânsia, muitas vezes, de que a criança faça aquilo que a gente queira, naquela hora, em determinada hora, a gente acaba realmente perdendo a paciência. E eu tenho certeza hoje que só batemos, que só surramos nossos filhos quando a gente perde a paciência, quando a gente perde o poder de convencimento. E muitas vezes a gente poderia até se deixar convencer pela criança. É um exercício para a criança convencer o adulto daquilo que ele quer também. E nós demos a ele a oportunidade de desenvolver essa habilidade do convencimento. A gente quer crianças obedientes, inclusive numa geração, a minha geração e a anterior,
A gente dizia até que criança bem educada é aquela que não falava, que não se manifestava, aquela que concordava com tudo, a criança obediente, enfim. Inclusive, as crianças se escondiam dos adultos quando chegava a visita, quando chegava alguém estranho na casa, a criança acabava se escondendo, era o verdadeiro bicho do mato, como a gente fala. Aquela criança que ainda existe, que ainda a gente pode encontrar em situações de total abandono, digamos assim, crianças que são criadas com muito autoritarismo, com muitos medos. Ela realmente ainda hoje encontramos crianças, né? A gente sabe disso, que se escondem quando vêm pessoas estranhas, principalmente, e que não falam, e que não se expressam, e que não dizem aquilo que pensam. Então, a gente quer que se tornem adultos depois, que defendam suas ideias, que tenham argumentos, que saibam se defender desse mundo, mas criamos e educamos crianças obedientes, que só sabem obedecer. Então, eu questionaria esses pais, nós pais, quando a gente pensa, porque eu já fui assim, eu já fui uma mãe autoritária e eu mudei bastante, tive que mudar na marra, acabei mudando porque eu via que eu, na adolescência, principalmente na adolescência dos meus filhos, dos primeiros filhos, os gêmeos, eu tive que mudar porque eu vi que era um enfrentamento desnecessário, eu amadureci para isso. Eu entendi que eu estava fazendo a mesma coisa que minha mãe, principalmente, fazia comigo, e eu não gostava. E eram as mesmas atitudes, a mesma forma. Quando eu via, eu estava fazendo da mesma forma. Mas, graças a um autoconhecimento, a essa tendência a se olhar por dentro que eu tenho, e ela é muito forte isso em mim, e claro, como profissional da área da psicologia, isso é essencial para a nossa profissão, se olhar por dentro, se olhar, nos conhecer para poder conhecer o outro, entender o outro, o nosso paciente é o outro, a sociedade é o outro, a nossa comunidade é o outro, no caso da psicologia social, né, que abrange um maior número de pessoas quando se trabalha nessa área. Mas, enfim, quando eu percebi que eu estava repetindo um padrão e consegui mudar isso em mim, consegui fazer diferente, foi um salto no meu desenvolvimento. Perder o controle sobre as situações. A gente, normalmente, nós seres humanos, queremos manter muito o controle sobre as situações que nós nos envolvemos, nas situações que nós vivemos. Mas, se nós formos analisar, a gente não tem controle nenhum sobre as situações, porque quando um filho quer fazer alguma coisa, principalmente quando ele é adolescente, que ele já tem uma certa autonomia, ele acaba fazendo, ele acaba se desafiando e fazendo independente da gente querer ou não. Principalmente nesse momento, né, nessa época que a gente vive, que a gente tem muito acesso à informação, o adolescente tem muito acesso à informação. E muitas vezes informações erradas, informações que não acrescenta, que não faz o adolescente crescer, pelo contrário, faz o adolescente regredir. Mas o desafio de ser mãe, nessa época de pandemia, eu gostaria de trazer uma mensagem muito positiva para as mães nesse nosso programa de hoje. Quero trazer uma mensagem de que nós só temos que ser boas o suficiente, não perfeitas. E muitas vezes a gente não reconhece uma dificuldade, não reconhece um erro ou um desconhecimento, como eu gosto de dizer, uma limitação, também é um termo que eu gosto muito, que traduz muito o meu pensamento em relação às dificuldades do ser humano.
Então, a gente tem dificuldade de reconhecer essas limitações em relação aos nossos filhos, né? Porque a gente acha que vai perder o controle da educação deles, e muito pelo contrário. E a minha experiência como pessoa, como mãe e como profissional da área de psicologia e como diretora que fui de uma instituição durante 15 anos, que não existe controle verdadeiro, porque quando o ser humano quer e quando ele realmente bota na cabeça alguma coisa, ele vai atrás e ele faz, independente de você, principalmente quando você não está perto, principalmente quando você não está de olho, né? Quando você não está sob controle. Então, muitas vezes você impõe um limite, a criança até obedece, ela tem medo com a tua presença, ela já apanhou às vezes até por conta disso, e a criança, quando está sozinha, ela acaba infringindo as normas, porque ela não internalizou aquilo como algo que para ela não é necessário, para ela não é, ou ela faz na sua frente e lhe chama atenção ainda, né? Olha, tô botando o dedo na tomada, olha, vou botar o dedo na tomada, me bata, mas me dê atenção. Infelizmente, nós condicionamos nossos filhos a chamar a atenção, principalmente pelaquilo que eles fazem, que a gente não espera deles. E a gente vai a vida fora, eu já falei isso aqui no programa, a gente vai a vida fora fazendo coisas para chamar atenção. De uma forma ou de outra, a gente está sempre chamando atenção na nossa vida pelas coisas negativas. A gente não condiciona a criança, nós damos atenção à criança só quando ela está fazendo algo que a gente não espera dela. Quando ela está mexendo na tomada, quando ela está derramando a comida, quando ela está brigando, quando ela está esperneando. E a gente esquece de valorizar aquilo que ela tem de bom, incentivar ela a superar seus limites, dar segurança para ela superar seus limites. Mas a gente pode colocar os limites também, porque nós temos limites de paciência. Eu sempre digo que nós temos um limiar, né? E esse limiar, quando é ultrapassado, a gente pode e a gente vai gritar, a gente vai, de alguma forma, perder o controle e a paciência e vai pôr um fim naquela situação, enfim, para que a gente possa, de alguma forma, lidar com isso. Mas eu acho interessante que a gente possa até trazer para a criança essa condição de que a gente não está sabendo lidar com aquela necessidade dela. Até entende que ela tem essa necessidade, acolher esse sentimento, acolher essa necessidade, esse desejo dela de fazer algo. Eu sei que tu quer fazer isso agora, eu sei que seria interessante para ti, né? Mas nesse momento não pode fazer isso por conta disso e disso. Mas nós podemos encontrar um caminho, quem sabe, para juntos conseguir fazer isso, né, que você está querendo. Então, dá uma possibilidade, mas naquele momento evitar o não simplesmente pelo não. Simplesmente por não deixar a criança fazer, porque nós não temos tempo para acompanhá-la, mas dá uma alternativa para a criança. Dá uma possibilidade de que um dia ela vai conseguir, ou em outro momento ela vai conseguir aquilo que ela quer. Que ela possa nos convencer, inclusive, daquilo que ela quer. E contra-argumentar e nos dar argumentos que possam nos convencer, que possam ser convincentes o suficiente para nós cedermos, enfim. E ceder, às vezes, é um grande exercício também. Eu digo que mandar, impor, é muito fácil. A gente impõe, a gente manda, independente do outro querer ou não. A gente tenta se impor, a gente tenta impor o nosso desejo e as nossas ideias. Mas até o outro acolher isso, é muito mais difícil, é outro caminho, né? Nós podemos tentar impor. Agora, ceder para o outro, quando a gente
sabe e tem certeza daquilo que a gente pode ceder. É muito mais difícil ceder, é muito mais complicado ceder, porque pressupõe, aliás, que a gente possa fazer a vontade do outro. No mínimo, ele vai nos tratar bem. Se a gente ceder e fazer a vontade dele, naquele momento, a gente pode conquistar essa pessoa para que ela possa, em outro momento, fazer aquilo que a gente quer. É comer pelas beiradas, aquele ditado, né, que a gente diz, comer o mingau quente pelas beiradas. A gente poder fazer devagar, conquistar a confiança dessa pessoa para que em outro momento ela possa também nos ouvir, ela possa também nos considerar, até porque mandar tem a ver com controle. Mandar tem a ver com nós querermos as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E principalmente agora, nessa época de pandemia, que convivemos muito com nossos filhos dentro de casa, ou netos, tem alguns avós que estão convivendo com seus netos, avós mais jovens, inclusive, que não são grupo de risco, e estão convivendo, e estão cuidando dos seus netos para que os pais possam trabalhar. É complicado, né, essa questão das crianças quererem mandar também, quererem fazer as coisas na hora que elas querem e a gente impor a elas aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, é um desafio muito grande estar administrando conflitos de interesses, A avó precisa fazer o almoço, mas o netinho quer atenção, quer que ele brinque. E muitas vezes é só perder um minuto e dar um minuto de atenção e criar um momento de atenção para essa criança, até envolvendo ela numa atividade que a gente possa estar fazendo, desenvolvendo uma habilidade, secar uma louça, dar as louças de plástico para essa criança secar num primeiro momento, para ela desenvolver uma habilidade, né? Lá pelos seus 3 aninhos, 2 anos e pouco, 3 aninhos, a criança já tem algumas habilidades que podem estar desenvolvendo. Ontem, o meu genro mandou um vídeo da minha netinha, que tem 2 anos e 8 meses, já contando, ela já desenvolveu a habilidade de contar 4 conchinhas para fazer o seu mamá. Claro que ela derramou, uma das conchinhas foi parar no chão, mas enfim, é assim que ela vai aprender, é fazendo, é desenvolvendo habilidades, mas tendo oportunidade de desenvolver essa habilidade. E muitas vezes a gente não perde esse tempo. Eu digo que educar crianças é perder tempo, ou seja, investir. Na verdade, é investir tempo no futuro dela. É tirar esse tempo. E quem sabe agora, essa pandemia, veio para a gente olhar mais de perto a educação dos nossos filhos. Com certeza, nós cobrávamos muito das professoras, das cuidadoras, das pessoas com as quais nossos filhos conviviam fora de casa, nas diversas atividades que eles tinham, né? Ou simplesmente na escola. Mas a gente cobrava uma postura, muitas vezes, de paciência, de tolerância. Mas será que a gente também tem paciência com nossos filhos? Será que ficando com eles o dia inteiro... A professora ficava 4 horas, enfim, mas nós temos que ficar o dia inteiro. Mas ficando mais tempo com nossos filhos hoje, será que a gente tem toda essa paciência que muitas vezes a gente exige dos outros para com nossos filhos? E desenvolver a paciência e a tolerância é um grande desafio de autoconhecimento. Eu digo que seria o patamar mais alto do desenvolvimento humano, é entender o outro, né? Desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro e desenvolver essa paciência com o outro e com a gente mesmo. Eu sempre falo para os pais, mas ele me irrita, mas ele faz isso. Mas a criança, mas a paciência é bom para nós, eu sempre falo para os pais. Paciência não é bom para as crianças, principalmente, em primeiro lugar, é bom para nós.
educar com paciência, educar com tolerância, entendendo, sendo criativo para encontrar alternativas que não sejam punitivas para a criança, mas que possam ser prazerosas, que possam, mesmo nesse momento de crise, que a criança possa ver prazer de estar em casa simplesmente, e às vezes num apartamento, e às vezes numa peça, 2 peças. Mas a gente poder estar tendo prazer de estar ali convivendo em harmonia, e nós tiramos tempo para brincar, nós tiramos tempo para envolver as crianças numa atividade, fazer um bolinho, fazer uma massa, que eles possam meter a mão na massa, dar um pouquinho de massa para a criança brincar, faz ele mexer o ovo com uma espátulazinha, se está fazendo bolo, envolver a criança numa atividade que ela possa te ajudar, as quais você está fazendo, né? Tirar o lixo, te ajudar, se sentir útil e se envolver ela nas tarefas domésticas e na vida como um todo durante a pandemia. Nós podemos tirar desse momento de reclusão, de estar em casa, de estar no nosso lar, num momento muito criativo, um momento, a gente sabe que é um momento de se cuidar. Quem pode deve estar em casa. Quem não pode, né, infelizmente vai ter que trabalhar, ou felizmente, graças a Deus, estão indo trabalhar também, porque nós precisamos da equipe de enfermeiros, de médicos, de pessoas que trabalham na produção de alimentos. No interior, as pessoas não pararam, estão produzindo alimentos. Então, assim, ainda bem que nem todo mundo parou, mas quem pode deve parar, deve se recolher, deve estar em isolamento para não propagar essa doença cada vez mais. Então, vamos aproveitar esse momento. Eu indico para vocês o filme A Vida é Bela, é um filme italiano que acontece durante a Segunda Guerra Mundial e que tem uma criança num campo de concentração. E essa criança vai conviver lá e vai tornar aquilo um lugar, digamos, até lúdico. Eu convido você a assistir o filme, acho que até tem no YouTube também, que ele poderá esclarecer muito essa visão otimista que eu estou tentando trazer para vocês, e corroborar né, e deixá-la mais clara, inclusive, de como poder ter um olhar positivo em todas as situações e tirar o melhor do que a vida nos oferece. É um desafio grande, é um desafio, sim, porque não é fácil, não. Nós fomos condicionados e educados para sempre ver o lado ruim das coisas, aquilo que a gente faz de ruim e não valorizar o bom, que eu já trouxe aqui em outras oportunidades também. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que dar uma reviravolta. É um momento de evolução, é um momento de um salto quântico, inclusive eu acredito no desenvolvimento humano, que a gente está tendo essa oportunidade de rever conceitos e valores. E como eu falei no último programa, o maior valor é a vida. E uma mensagem para finalizar que eu gostaria de trazer para vocês: quando vocês não tiverem paciência com os filhos de vocês, quando vocês estiverem saturados, a gente pode delegar também, né, essas funções para o pai, repartir com o pai, porque muitas vezes a gente acha que ele não é capaz, mas é só ensinar, porque ele é capaz, sim. E cada vez mais os homens estão assumindo essa postura de progenitores, né, de também ser genitores e também participar da educação dos filhos. Mas a mensagem que eu queria trazer para vocês é otimista, né, de que vocês aproveitem esse momento para saírem melhores, para a gente poder evoluir como pai, como mãe, sendo apenas suficientemente bons. Vamos meter os pés pelas mãos, sim, vamos ter algumas situações que não precisaríamos fazer, né, ter algumas condutas, mas nós não somos perfeitos, nós somos pessoas em eterna evolução, em eterno autoconhecimento. Um bom autoconhecimento para vocês,
de máscara, em casa quem puder.